Nosso programa Ceará em Pauta se encontra hoje aqui na cidade de Morada Nova, mais precisamente na Câmara Municipal. Eu me desloquei até aqui para fazer uma entrevista com o presidente da Câmara Municipal, Marquinhos da Ana, que já está aqui do meu lado. Marquinhos, bem-vindo ao programa Ceará em Pauta, Rádio Vale do Jaguaribe, Rádio Caiçara FM, Costa Leste, redes sociais. Prazer recebê-lo aqui pela primeira vez, eu acho que nesse novo projeto, e já deixo aqui as câmeras e os microfones à vontade para você trazer o seu bom dia e, claro, falar com o pessoal de Morada Nova e de todo o Vale do Jaguaribe. Tudo bem, Marquinhos? Olá, meu amigo Kennedy, bom dia, abraçar você, a todos os seus ouvintes, ao Stephen, a todos que nos assistem, população de Morada Nova. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui conversando com você nesse nosso final de mandato aqui como presidente da Câmara de Morada Nova. Eu acho que isso aqui a gente pode até, Kennedy, até a título de sugestão, a gente fazer até aqui, aproveitar esses seus potentes microfones, para a gente fazer um apanhado geral uma prestação de contas desse nosso mandato enquanto presidente. Eu fico feliz que você esteja aqui. Eu acho que se eu não tiver a memória curta, talvez seja o primeiro presidente que você está entrevistando aqui dentro da Câmara de Morada Nova, né? Verdade. Isso aqui é uma prova do modo como a gente tentou conduzir a nossa gestão aqui na presidência da Câmara, onde nós tentamos fazer uma gestão humanitária, uma gestão participativa, trazendo a população de Morada Nova para dentro da Câmara, uma gestão onde nós mantivemos um bom diálogo com os servidores efetivos aqui da Câmara Municipal, com todos os 15 vereadores, 14 vereadores, comigo 15. Então, assim, muito obrigado por estar aqui presente e estou aqui aberto aos seus questionamentos. Ô Marquinhos, a gente sabe que, como tudo na vida, uma presidência de Câmara a gente também aprende e ensina. Eu quero saber primeiro o que você aprendeu nessa sua experiência à frente de um legislativo tão poderoso, porque é fato que a Câmara Municipal de Morada Nova talvez seja uma das câmaras mais poderosas do interior do estado do Ceará, tanto a nível de estrutura, como a nível de orçamento, como a nível político. O bicho aqui pega. Você é um rapaz novo, mais ou menos aí da minha idade, foi meu colega, todo mundo sabe, meu amigo querido, e eu queria saber de você, o que foi que você aprendeu. Depois eu quero saber o que foi que você deixou de legado aqui para essa casa. Olha, Kennedy, eu tenho certeza que Deus tem sido muito generoso na minha vida, porque Ele me colocou no meu canto quando era para me colocar, e eu acho que me deu as oportunidades quando era para ser. Em 2012, o Cavalcante, meu padrasto, foi candidato a vereador. Aquela época eu recém-formado, e dentro de mim eu nunca tinha externado, mas eu tinha alguma pretensão de ser candidato a vereador. E o Cavalcante anunciou que ia ser candidato, minha mãe não queria mais a política, não queria candidatura. E o Cavalcante foi candidato naquela época e eu fui tocar minha carreira jurídica. Fui procurador geral do município quando o Vanderlei assumiu aqueles 4 meses, o que me deu uma experiência boa na área pública. E quando foi em 2016, o Cavalcante não quis mais ser candidato, e os amigos começaram a pedir: Marquinhos, você tem que ser candidato e tal, você leva jeito e tem ideias novas, é jovem. E eu aceitei o desafio, fui candidato. Naquela época eu tirei 2.744 votos em 2016, fui o segundo mais votado, a vereadora mais votada foi a vereadora Raquel. E em 2018, quando houve a eleição para o biênio 19 e 20, eu tinha alguma pretensão de ser candidato a presidente da Câmara. Até porque a votação lhe credenciava, né? Isso. Mas o prefeito Vanderlei tinha um compromisso com a vereadora Raquel, que era para ter sido presidente em 17 e 18, mas acabou existindo um entendimento do grupo para fazer o Jorge Brito de presidente. E a Raquel ficou para 19 e 20. Então, naquela época, a gente respeitou esse acordo que o prefeito Vanderlei tinha com a Raquel. A gente se colocou no nosso lugar. Mas quando eu disse que Deus foi generoso, porque me deu discernimento para esperar o momento certo, que eu acho que agora
muito mais capacitado, com mais experiência, com mais trato, com mais jeito, eu consegui chegar aqui ao final do meu mandato de presidente com uma coisa muito feliz. Nós estamos aqui hoje é 15, né? Hoje dia 15. Dia 15. E graças a Deus nós passamos sem nenhum escândalo aqui na Câmara Municipal, sem nenhuma intriga, sem nenhum atrito e sempre trabalhando muito, todo dia trabalhando muito. E o que me deixa mais feliz, que já a gente vai chegar lá, que você pediu para deixar o que foi que a gente deixou, mas o que me deixa mais feliz é todos os dias quando eu chego aqui na Câmara Municipal, ver as pessoas trabalhando, estimuladas, com vontade de atender bem, de servir bem. Então, assim, é uma felicidade imensa. Você conseguiu, Marquinhos, realizar aquilo que você tinha em mente nesses últimos 2 anos? Aquilo que você se propôs quando foi eleito, ou faltou alguma coisa? Kennedy, sempre falta alguma coisa, até porque é um mandato muito rápido, 2 anos, e a gente acaba que algumas coisas a gente vai deixando para depois, quando a gente quer cuidar, não tem mais tempo. Eu entrevistando essa semana, eu criei um podcast aqui na Câmara, foi uma inovação que a gente trouxe aqui para a Câmara também. Não sou repórter nem radialista. Vai tomar meu lugar. Como você, não, jamais. Mas foi uma forma que a gente achou de bater um papo toda segunda-feira com a população de Morada Nova. E eu conversando aqui com o Júnior do Girão, presidente da CDL, um cidadão de uma reputação ilibada, um cidadão de bem aqui de Morada Nova. E eu dizia para ele que eu sempre tive vontade de homenagear alguns comerciantes antigos. Aqui tem comerciantes, Kennedy, como o avô da minha esposa, o seu Lorival, que eu acho que há mais de 70 anos é comerciante. E ainda é vivo, tem 92 anos de idade, trabalha lá ainda no seu comércio, como se fosse um jovem. E igual a ele tem várias outras pessoas, tem a Ana Duleria, tem o Chico do Vitor, tem vários e vários antigos comerciantes aqui em Morada Nova, que eu pensei em criar uma comenda para homenageá-los e terminou que passou e a gente não fez acontecer. Como várias e várias coisas, mas tem uma coisa que me incomodava, que na minha primeira reunião que eu tive com os funcionários efetivos aqui da Câmara, os funcionários concursados, e ouvindo e dando sugestão e dizendo como era a minha maneira de trabalho, eu ouvi um pedido deles, que era que a gente pudesse levar adiante, que a gente pudesse abraçar um plano de cargos e carreiras para os funcionários da Câmara Municipal. E aquilo me martelava, e eu dizia, eu tenho que terminar meu mandato com esse plano de carreira dos funcionários daqui da Câmara. Eu acho que é uma coisa que eu me eternizo aqui no meu mandato de presidente. E graças a Deus a gente conseguiu concluir, foi dada entrada, próxima semana vai para a votação e pelo que a gente sente vai ser aprovado por unanimidade aqui, e é uma coisa que eu vou conseguir concluir meu mandato. Assim, eu iniciei com o pé direito e vou conseguir concluir com o pé direito também, porque é um bem feito que eu vou fazer aos servidores da Câmara Municipal. Isso é o grande legado que você está deixando para casa, à frente da gestão aqui da Câmara Municipal. Mas a nível de Morada Nova, de povo, de eleitor, que foi aquele projeto que você encabeçou que mais te orgulha nesses 2 anos? Olha, Kennedy, tem um projeto que eu fiz, aqui a gente pode até falar de projetos de lei, eu fiz até aqui um rabisco ao longo desses 24 meses quanto presidente da Câmara. Foi aprovado de minha autoria 35 projetos de leis, 8 projetos de indicação e 10 projetos de resolução, dão 53 projetos ao todo. Foi mais de quase 2 por mês. Isso feito por você? Feito pelo vereador Marquinhos da Ana. 53, dá quase 2 por cada mês. E 64 requerimentos aprovados. Mas tem um projeto que sempre tem um, né, que marca. Eu um dia conversando com o Antônio Granja, grande deputado, ele dizia assim que ficava muito feliz quando destinar um recurso para uma cidade e viu o recurso sendo aplicado. É a felicidade do deputado, não é só mandar o recurso, é ver a coisa feita. E eu me debrucei com a ajuda do secretário de Agricultura Edmundo para criar o projeto de lei trabalhando na bovinocultura leiteira no município. Morada Nova hoje é a maior bacia leiteira do estado do Ceará, a gente produz mais de 200 mil litros. Morada Nova é uma cidade que
o seu carro-chefe aqui, a gente tem grandes indústrias, tem a Copechus e tem a Betânia, mas a Betânia é o que faz tocar essa pecuária aqui no nosso município, a agricultura, a pecuária aqui no nosso município. Então, a cultura leiteira do nosso município ela é muito grande, e a gente fez um projeto de lei para atender alguns pecuaristas, alguns produtores de leite em Morada Nova, onde o produtor de leite entra com uma pequena contrapartida, 2 litros de leite por dia, ele entra com essa contrapartida. O município, em troca, ele entra com o suporte forrageiro, para dar suporte àqueles que vão plantar o capim, fazer silagem, entra com a sanidade animal, com a vacinação contra a brucelose, enfim, com todas as vacinas que são necessárias para o gado. E suporte forrageiro e o melhoramento genético é o principal. Uma vaca que produz 20 litros de leite, ela come a mesma coisa de uma que produz 6. Então, o que precisa mais o pequeno agricultor, o pequeno pecuarista, ele não tem condição de fazer igual aos grandes, inseminar, comprar um touro bom, e acaba tendo animais fracos geneticamente. Não otimiza, né? Ele podendo ter um animal que dê 20 litros de leite, ele tem que dar 6, 7 consumindo a mesma coisa. E esse projeto de lei a gente conseguiu aprovar, o prefeito Vanderlei, que é um parceiro meu desde sempre, um amigo de longas datas, abraçou esse projeto também e graças a Deus hoje está funcionando. Assim, isso brilha meus olhos. Talvez tenha alguns outros projetos de leis nossos que uns digam que é mais importante. Vou dar um exemplo. Teve um projeto de lei que é proibido, as pessoas às vezes teimam. É proibido hoje em Morada Nova soltar fogos barulhentos. Aqui, foi um projeto de lei de minha autoria. Algumas pessoas às vezes teimam, descumprem a lei, mas isso é culpa do vereador? Não. O vereador tentou fazer o melhor. Agora, se tem alguém descumprindo, é o papel da polícia. Até porque vocês fazem lei, não fiscalizam, né? Não, exatamente. Mas esse projeto de lei, Kennedy, só para complementar, quando eu fiz esse projeto da questão dos fogos, foi pensando tanto nos animais, quanto principalmente nos autistas. As crianças especiais têm um grande problema com e a causa autista aqui em Morada Nova, o transtorno do espectro autista, foi uma coisa que eu abracei, que eu tenho alguns amigos que têm filhos autistas e eu sei da dificuldade. E eu fiz alguns projetos de lei voltados ao autismo. Aí eu posso lhe dar um exemplo aqui. Uma coisa que eu via sempre, aqui em Morada Nova, hoje o laudo médico que atesta o transtorno espectro autista, ele tem validade permanente. Até que se mostre o contrário, ele tem validade permanente. As pessoas tinham que estar de 6 meses levando o filho no médico, renovando atestado, e é uma doença que ela não tem cura. Exatamente, ela não tem cura, não tem por que você fazer laudo de 6 em 6 meses. Então, aqui em Morada Nova, a gente teve esse cuidado aqui, junto com a professora Alcineida. A gente fez um projeto aqui de lei para que a professora Alcineida toque aqui uma associação que é voltada para o autismo, e a gente deu um título de utilidade pública a essa associação para fortalecer, para ajudar a capitanear recursos, para mostrar para a população que ajuda voluntariamente, que é uma entidade séria. A gente teve esse cuidado também para fazer, e nós criamos aqui também, através de projeto de lei, a Semana da Conscientização sobre o Autismo. Aqui em Morada Nova é obrigado as escolas, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação, fazer uma campanha durante toda essa semana sobre a conscientização sobre o autismo. Então, são alguns projetos que eu estou citando aqui, dentre esses 53 que foram aprovados aqui, que são projetos que eu considero de importância aqui no nosso município. São vários e vários, mas assim, é um apanhado geral que a gente faz nesse pequeno espaço de tempo. Marquinhos, eu não posso deixar de vir aqui, hoje dia 15, o dia que a gente está gravando, são mais ou menos 17 horas, sem perguntar a você de uma eleição que vai acontecer daqui a 5 dias. Terça-feira, dia 20, teremos eleição. Não se preocupe, eu não vou perguntar quem é seu preferido ou sua preferida, que aí seria deselegante da minha parte. Muita gente pergunta por que o Marquinhos não vai de novo, por que ele não é candidato de novo. Aí eu vou deixar para você explicar, e explicar também porque tem município que pode e município que não pode. Por que, Marquinhos, você não vai de novo?
Olha, Kennedy, aqui em Morada Nova em 2015, se não me falha a memória, eu nem vereador era. O vereador Jorge Brito já era vereador na época e ele propôs uma reforma no nosso regimento interno e na lei orgânica que proibiu a reeleição para presidente. Então, eu sou impedido de concorrer à reeleição. E nós temos um grupo hoje, você sabe, tem uma bancada de 10 vereadores. Forte. Certo? 10 vereadores e cada um mais competente que o outro. Temos professores, temos empresários, temos pessoas como o Nenê Dourado, que é um mecânico, é um trabalhador do nosso município, mas nossa bancada... Todos os segmentos da sociedade. Todos os segmentos. Nossa bancada ela é agricultor. Ela é muito qualificada. E eu tenho o entendimento de que deve se manter a unidade. Eu entendo que a gente tem que escolher o melhor nome, ou do meu agrado, ou do agrado de outro vereador. Claro que ninguém agrada todo mundo. Às vezes vai ser um nome que não me agrade, vai ser um nome que não agrade outro vereador, mas que a gente possa escolher dentro da nossa bancada um vereador e todos os 10 votarem. Certo? Esse é o meu entendimento. Marquinhos, você vota em quem? Eu lhe respondo. Quem conhece minha história, a história da minha mãe, a história do meu padrasto, do Cavalcante, a gente tem lado. Não adianta querer achar que vai haver uma traição, que da minha parte não existe. Eu tenho um lado, eu faço parte do grupo do prefeito Vanderlei e o meu candidato será o candidato apontado por nosso grupo, apontado pelo prefeito Vanderlei. Então, a minha posição ela é tranquila. Existem algumas pessoas que têm pretensões aqui, eu já deixei claro para todo mundo, certo? Então, quem for o candidato do nosso grupo, apontado pelo nosso prefeito, o nome de preferência da maioria, é o nome que eu defendo e, se Deus quiser, a gente vai poder ser uma pessoa que dê continuidade ao nosso trabalho. Eu tive aqui, Kennedy, grandes desafios. As pessoas, antes de eu assumir a presidência, diziam que existia dificuldade de condução de funcionários, porque... tem funcionário assim, funcionário assado, não quer trabalhar, que isso, que aquilo. E eu acho que o que existia era falta de capacidade de trato dessas pessoas, porque eu vou ser sério. Velho jogo de cintura. Eu não encontrei nenhuma dificuldade. Fiz uma reunião, primeira reunião que eu fiz com eles aqui, que eu citei. Eu disse, olha, eu tenho um objetivo aqui aqui na Câmara e eu queria que cada um aqui abraçasse. Nenhuma pessoa da população vai chegar aqui na Câmara de Morada Nova e vocês vão primeiro dar o não. Nós vamos, em primeiro lugar, procurar dar o sim. Nós vamos buscar o sim. Se não pode dar de imediato, vamos ver o que é que se pode fazer. Mas a gente tem que procurar dar um sim. Eu tenho um objetivo de fazer uma gestão humanitária aqui na Câmara. E graças a Deus eu estou chegando aqui esse final de ano conseguindo fazer isso. Em termos físicos, eu existi aqui na Câmara, internamente os vereadores terminavam início de mandato se desentendendo por conta de gabinete, tinha que ir para sorteio, porque um gabinete era maior do que o outro. E eu, quando entrava aqui em Morada Nova, eu achava isso aqui muito parecido com arrumadinho, mal feito, esse anexo 1 da Câmara aqui. Eram uns gabinetes maiores do que os outros, um gabinete bem pequenininho, que só cabia 2 pessoas dentro. E a gente, em 2021, teve uma queda de receita. Nós perdemos aqui na Câmara de Duodécimo, no ano passado, 180 mil reais. Foi uma coisa assim... Mês? Não, no ano. Mas foi uma coisa que dificultou a nossa gestão, porque alguns projetos de reforma, de adequação estrutural... Quase 12 mil reais por mês. Por mês ficou impossibilitado. Além de que aumentou o salário dos funcionários, dos vereadores não, porque o salário de vereador foi congelado, não existia aumento da legislatura passada para essa. Mas o aumento anual dos servidores existe. E eu fiz questão, os vereadores reclamavam demais da questão da dificuldade de ter só um assessor, de não conseguir dar encaminhamento aos trabalhos.
e nós facilitamos, nós expandimos aqui, nós colocamos assessores nas comissões técnicas que estão ajudando os vereadores a elaborar projeto de lei, que estão cumprindo mandado dos vereadores na busca de fazer o melhor aqui na nossa legislatura. Então, isso aí eu tenho certeza que os vereadores são testemunhas que o nosso trato aqui com os vereadores, a forma de facilitar o trabalho deles, eu tenho certeza que dos melhores eu vou estar lá no meio, porque foi um cuidado que a gente teve no nosso mandato. E voltando aqui para a nossa estrutura, eu tinha vontade de mudar. Eu disse, rapaz, isso aqui é uma arrumadinha muito grande. E esses dias a gente está terminando uma reforma aqui, a gente está fazendo um pavimento superior, criando um mini auditório. As pessoas sempre pedem o plenário da Câmara e a gente sempre faz questão de ceder. Mas às vezes as pessoas pedem o plenário da Câmara para fazer uma reunião, para fazer uma palestra para 20 pessoas, para 25 pessoas, com um plenário que cabe 300. Então a gente está fazendo um mini auditório para... ali com capacidade de 30 a 40 pessoas, para fazer essas pequenas reuniões, até reuniões de comissão técnica, e os gabinetes todos padronizados. Mesmo tamanho, mesmo mobília. Esses dias estão concluindo aí, e eu entrei, eu disse, rapaz, eu vou olhar aqui para eu pedir o próximo presidente, pelo menos para eu escolher meu gabinete. Mas eu olhei, eu disse, rapaz, sabe de uma coisa, se me botar em qualquer um, tá bom, porque tá tudo do mesmo jeito, então não faz diferença. Mas a gente está tendo esse prazer aqui de conseguir fazer uma economia de R$500 mil e investir em estrutura aqui na Câmara Municipal, que vai modificar totalmente quando a gente, se Deus quiser, daqui para o dia 31 a gente vai entregar e a população vai ver como ficou mais aconchegante e vai facilitar os trabalhos dos vereadores e o acesso da população. Marquinhos, você sai de uma vitrine muito grande, porque todo vereador quer ser presidente da Câmara. Principalmente você, que vem de votações sucessivas brigando pelo primeiro lugar, vem de uma família altamente tradicional na política e se aproxima agora a eleição de prefeito e você sai de uma vitrine e, pelo que eu tenho ouvido falar, e aí vem a minha missão de jornalista, de repórter. Um zum chegou no meu ouvido de que esse seu trabalho realizado aqui na Câmara Municipal de Morada Nova, tanto internamente como externamente para o público, chamou a atenção do prefeito Wanderley Nogueira e que o Wanderley estaria pensando em indicar você para o SAAI. Eu não sei se você está sabendo disso, isso foi uma história que eu ouvi, não perguntei a você, para quem sabe ele chegou, já estava aqui, a gente começou de pronto. Você está sabendo alguma coisa disso? Está escondendo o jogo? Teve um convite? Não, ou esse zum aí não procede? E se fosse convidado, toparia o desafio? Quem me conhece sabe que eu sou bem transparente. Eu gosto de ser transparente. Nunca fujo do debate, nunca fujo de pergunta. Eu nunca lhe dei uma entrevista combinando o que é que a gente ia falar, pedindo para você deixar de perguntar algo. Então, se a gente tivesse conversado, eu ia pedir a você nem para tratar isso, porque foi uma coisa que nunca foi conversada comigo, da minha parte, com o prefeito Wanderley. Isso nunca foi conversado. Nem da dele para você? Não, nem da dele comigo. Mas se viesse o convite? Às vezes as pessoas supõem. Eu digo para você que um desafio feito pelo nosso prefeito eu jamais poderia recusar. Tanto para o SAAI como para qualquer outra secretaria. Se eu for chamado, hoje eu sou funcionário da população de Morada Nova. Se o nosso gestor entende que eu posso contribuir em qualquer outra secretaria, que eu tenha alguma afinidade, que eu acho que eu vou conseguir dar o meu melhor e dar em troca à população trabalho de melhoria, claro que eu ia assinar. Mas assim, de momento de impulso, eu não posso lhe responder se eu aceitaria ou não, porque eu até fui pego de surpresa por você aqui. Eu não tenho, nunca houve esse tipo de conversa e pelo menos do prefeito Wanderley comigo. Mas eu fico feliz que as pessoas nos cogitem para alguns cargos. Às vezes eu ando nas ruas e as pessoas perguntam, mas que você vai ser o candidato a prefeito? A gente fica feliz que as pessoas estão cogitando, né? Sinal que o nosso trabalho está sendo reconhecido. Mas não existe diálogo nenhum, pelo menos até agora, com relação a isso eu posso lhe garantir. Mas você disse que não foge de pergunta nem esconde, então eu vou lhe perguntar. Vontade de ser prefeito você tem, não tem?
Se aparecer a oportunidade, você está pronto para montar no cavalo? Kennedy, eu disse em algumas entrevistas já que todo mundo tem vontade de ser prefeito pelo menos por uma hora. Todo mundo. Da sua cidade, cada um na sua. Cada um na sua, porque quem é que já não disse assim, rapaz, se eu fosse prefeito, eu fazia isso, isso e isso. Então a pessoa, em algum momento, para alguma finalidade, tem vontade de ser. Tem gente que diz que não tem nojo de política, mas às vezes diz, rapaz, se eu fosse o prefeito, eu fazia isso. Então, pelo menos por algum minuto, alguém tem vontade de ser prefeito. E eu que nasci e me criei na política, Kennedy, eu que amo minha cidade, eu que estou no meu segundo mandato de vereador. Se eu disser que eu não tenho vontade de ser prefeito, eu vou estar mentindo para você e para o povo de Morada Nova. É claro que vontade a gente tem, além da vontade, muita força para dar à população muito trabalho em troca. Mas é uma coisa que não é uma decisão do Marquinhos da Ana. Como eu disse a você, a gente tem um grupo desde 2012, liderado por um grande prefeito de destaque no estado do Ceará todo. É uma coisa que me deixa feliz, Kennedy. Todo canto que eu chego, seja no Ceará, seja lá em Brasília, que às vezes a gente vai a trabalho também. Quando eu digo que sou de Morada Nova, as pessoas elogiam o trabalho do prefeito Vanderlei. Isso é verdade. Isso aí nos deixa orgulhosos de saber que nós escolhemos uma pessoa que nos dá em troca muito trabalho, muita responsabilidade. Resgatou a credibilidade do município de Morada Nova, porque... E a autoestima do povo também. E a autoestima do povo, porque o povo era desacreditado, o povo de Morada Nova era desacreditado, e por aí afora, a nível estadual, a nível federal... Os grandes políticos também desacreditavam de Morada Nova, porque Morada Nova era muito má gerida, Morada Nova vivia de inadimplência. Era um fazendão, administrativamente falando. Eram administrações que pouco se pensava em fazer gestão, e quando se faz gestão... De ambos os lados. De ambos os lados. E quando se faz gestão, a política vem junto, e o prefeito Vanderlei mostrou isso aí. Então, eu fico feliz e digo para você, se um dia Deus me der a oportunidade de o povo de Morada Nova, eu vou estar pronto para trabalhar em muito. Alçai seria uma boa vitrine para isso aí. Não ia não. Marquinhos, deixa eu puxar mais um assunto aqui. Você falou da questão da agricultura, inclusive hoje o Edmundo Araújo esteve no programa, dia 15, deu entrevista ao vivo e falou desse seu projeto. Já ouvi aí o que é que você deixa de legado tanto para o povo como para casa. Eu ouvi o que é que você aprendeu e agora eu quero saber, futuro político nesses próximos 2 anos. Se for para o SAI, é uma projeção para quem sabe ser candidato a prefeito. Ficando aqui, talvez, eu não acho que se apaga um pouquinho para essa disputa, não? Ficando somente como vereador, saindo de uma vitrine como essa? Olha, Kennedy, eu tenho que discordar aqui um pouco de você, com vontade, todo respeito, porque eu na eleição de 2016, eu fui o segundo mais votado aqui no nosso município. Eu passei 4 anos aqui na Câmara Municipal, sem ser presidente, sem ser secretário, e só trabalhando muito do lado do povo. E eu fui o vereador mais votado na eleição de 2020. É sinal que a gente, sem uma secretaria, sem uma presidência da Câmara, a gente querendo trabalhar, tendo vontade de trabalhar, a gente consegue trabalhar e consegue mostrar para que veio. Então, independente de estar onde eu estiver, se eu conseguir, que algumas pessoas chegam para mim e dizem que a gente fez um trabalho diferenciado na Câmara, a gente fica feliz demais, mas esteja onde eu estiver, eu vou tentar fazer um trabalho diferenciado, seja como um simples vereador, seja atuando em alguma comissão aqui da Câmara, seja em alguma secretaria, seja como prefeito, a gente sempre vai procurar dar o nosso melhor. Você sabe o que é que gratifica a gente, Kennedy? É eu escutar aqui, um dia eu fui abordado aqui na frente da Câmara, pelo ex-vereador Renato Mourão. Sim. Cidadão de bem aqui de Morada Nova. Muito boa. A Morada Nova toda respeito. Historiador do município também, né? O Renato Mourão me abordou e disse: ô Marquinhos, por que você não é candidato à reeleição da Câmara?
Aí eu fui explicar para ele o que eu lhe expliquei, que aqui existe, o regimento não permite. Poderia ser alterado, né? Mas eu não quis partir para isso, Kennedy. Eu acho que nosso grupo me deu essa oportunidade, eu tentei tirar o melhor proveito possível e minha missão foi cumprida. E eu expliquei para o Renato Mourão que era impossível ser candidato à reeleição. Aí ele me fez um elogio. Marquinhos, eu acho que ao longo de muitos anos eu nunca vi um presidente tratar com tanta imparcialidade, conduzir os trabalhos tão bem aqui como você vem conduzindo, e eu acho que é uma perda muito grande para a Câmara de Morada Nova você sair da presidência. Eu estou lhe contando isso porque são coisas que nos deixam lisonjeados, a gente fica muito... E o peso do nome da pessoa que lhe disse isso? E o peso da pessoa que disse, é um ex-vereador de respeito. É um vereador sem mandato, viu? O Renato Mourão é um vereador sem mandato. Ele continua buscando melhoria para a população, sempre está aqui conversando não só comigo, mas com os 15 vereadores. E são coisas que nos deixam felizes, é o reconhecimento. Então, eu digo para você que onde eu estiver, eu vou sempre estar tentando dar o meu melhor. Vamos sair um pouquinho da política. Foi que houve com o Galo, macho. o Galo cozinharam o Galo. Cozinharam o Galo logo na primeira fase, mano. Mas é do esporte. Quem entra no esporte só tem 3 coisas que podem acontecer num jogo, né? Ganhar, empatar ou perder. Então a gente tem que estar preparado para tudo. O Galo é uma equipe que é multicampeã em Morada Nova. Disputou 8 competições e ganhou 5. Foi tetracampeão aqui no nosso município seguido, hoje é pentacampeão. E não vai ser todo ano que o Galo vai sair campeão. Então, infelizmente... Mas na primeira fase logo? Foi a primeira vez que o Galo ficou fora na fase de grupo, mas sem perder, viu, Kennedy? Nós saímos da competição sem perder. Saímos invictos. Empate. Só empate. Foram 3 empates, mas a coisa quando é para acontecer, quem assistiu o jogo... Eu às vezes brinco com os amigos. Eliminado invicto. Se a gente assistiu o último jogo de novo, que foi contra o Granville, uma grande equipe, se a gente assistir o jogo de novo, acho que a bola entra, porque foi muito gol perdido, mas é assim, do esporte. Marquinhos, quero lhe agradecer, lhe parabenizar pelo belíssimo trabalho. Eu costumo dizer que presidente de Câmara ele tem que ser igual a juiz de futebol. Quando ele não aparece é porque deu tudo certo. Quando o presidente aparece demais que tem alguma coisa errada dentro da Câmara. Então a missão de vocês, quando presidente, é ser juiz mesmo, é ser imparcial, tentar conduzir os trabalhos. E eu não vou elogiar só o Marquinhos, não. Eu acho que isso tem sido uma coisa das legislaturas do Vale do Jaguaribe. Esses 2 últimos anos foram muito tranquilos em todas as cidades. Eu não sei se os presidentes estão mais capacitados, se os novos vereadores que chegaram são de melhor qualidade. É nítido que a gente está vivendo um processo de reforma política. Parabéns pela condução, parabéns também a outros presidentes de Câmara. Hoje foi eleito um novo lá em Russas, tem eleição aqui dia 20, Limoeiro já teve, Quixeré eu acho que ainda vai acontecer. Então assim, parece que essa turma mais nova está um pouco mais preparada, não desfazendo dos velhos, mas os tempos mudam, né? São outros tempos, outras realidades. E mais uma vez aproveito para deixar aí as câmeras e os microfones das rádios, aí o pessoal das redes sociais para suas despedidas e, claro, a sua mensagem de Natal e Ano Novo para esse povo aqui de Morada Nova que lhe quer tanto bem. Kennedy, eu novamente lhe agradeço aqui o espaço. Se eu pudesse dizer o sentimento que eu tenho aqui, é de muita gratidão e a sensação de dever cumprido. Estou chegando aqui no final do nosso mandato, enquanto presidente, e como eu lhe falei aqui, eu procurei fazer com que essa casa trabalhasse para o verdadeiro fim, que é para a população de Morada Nova. E segundo, você falou numa coisa muito importante aqui, tem uma relação estreita com todos os presidentes de Câmara aqui do Vale. Até porque eu nem tinha, mas aquele tempo que a gente fez um movimento em prol do Hospital do Vale do Jaguaribe, aproximou todo mundo, né? Aquilo ali foi uma coisa que, modéstia à parte, eu participei ali do início, eu fiz uma cabeças do movimento, né? Fiz uma ligação pro Heraldo, fiz uma ligação pro Samuel, imediatamente a gente se comunicou com o Gileude e rapidinho a gente fez um grupo de WhatsApp com todos os presidentes
e a gente conseguiu mobilizar todos os vereadores do Vale do Jaguaribe. E eu fico feliz porque de lá para cá eu só tenho feito amizade e trocado experiência, não só com os presidentes, mas com os vereadores aqui. Você tem tido essa mesma percepção minha, que esses 2 últimos anos foi muito tranquilo em todo... Foi muito tranquilo, e eu ia chegar num ponto que você tocou. Eu vejo na modernização da política nesses últimos anos, os vereadores e principalmente os presidentes procurando muito se capacitar. Nós fizemos aqui esse ano, Kennedy, às vezes algumas pessoas podem levar como uma crítica, como eu vi até vereador aqui na Câmara Municipal dizendo assim: eu não vou para Brasília não, que eu não tenho o que fazer lá. Eu acho que se a gente tem uma oportunidade de ir lá em Brasília, Brasília é a capital do nosso país. Então, um político que não tem o que fazer em Brasília, eu acho que ele está precisando de se atualizar. Ora, porque se você não tiver o que fazer em Brasília, você vai fazer em Morada Nova, em Rússia, em Quixeré. Lá é que está o centro do poder. E nós possibilitamos aqui a todos os vereadores daqui da Câmara ir para a marcha dos vereadores. Alguns não foram porque não tiveram a vontade de o interesse, mas foram 11 vereadores daqui de Morada Nova para Brasília. Nós custeamos, quando eu digo a Câmara Municipal custeou essas despesas, onde a gente participou de treinamentos e palestras importantíssimas, coisas que eu trouxe para cá. Nós firmamos parcerias com o Tribunal de Contas da União, firmamos parceria com o Senado, de cursos e todos os dias, hoje mesmo a vereadora Gleide Rabelo está lá em Fortaleza fazendo uma capacitação. Então, é um cuidado que os vereadores têm cada vez mais de fazer, de aprender a fiscalizar, de aprender a legislar, de aprender a cumprir a sua função. Então, são legislaturas que servem de exemplo para todo mundo. Eu abraço aqui a todos os vereadores do Vale, em especial os presidentes de Câmara que foram parceiros nossos. Sempre quando tinha alguma dúvida eu ligava para um, ligava para outro. Sempre foi mantido esse diálogo, a gente nunca teve portas fechadas. Mas para não me estender tanto, Kennedy, eu queria desejar aqui um Feliz Natal à população de Morada Nova, à população do Vale do Jaguaribe, um próspero ano novo, que o 2023 seja um ano de muitas conquistas, não só políticas, mas conquistas pessoais para aqueles que nos assistem. Tem muita gente precisando, pedindo a Deus todo dia melhoria na sua vida, que Deus possa possibilitar isso. Tem muita gente precisando de saúde, que Deus possa obrar milagre e levar saúde às pessoas, e que seja assim um ano muito próspero. Se Deus quiser, vai ser um ano de muitas conquistas, um ano de 2023. Então, muito obrigado por esse momento. Foi um prazer imenso aqui lhe receber aqui. Foram poucas entrevistas que eu dei aqui dentro do meu gabinete, viu, Kennedy? A maioria foi você agora criou um programa aqui, né? Você agora é um entrevistador. Virei repórter, né? Mas são só reportagens políticas, né? Marquinhos, muito obrigado mais uma vez. E aí a gente volta em uma próxima oportunidade aí, que a gente tiver a oportunidade de conversar.